Fala, galera! Terminamos aí no bloco passado de falar das complicações do pós-operatório, tanto do pós-operatório imediato, né? Complicações aí que envolvem mais a parte de hemorragias, a parte que envolve aí náusea, vômito, retenção urinária, tem mais a ver com o POI, né? E as complicações tardias, como infecção de ferida operatória, pneumonia, né? A embolia pulmonar também pode acontecer, tanto precoce quanto mais tardia. Enfim, nós temos aí uma série de complicações vistas no bloco passado. Agora nós vamos começar a falar de alguns dispositivos utilizados aqui no pós-operatório e os cuidados que devemos ter com cada equipamento desse, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os drenos. Os drenos aqui são indicados para drenar mesmo, né, a secreção operatória para o meio externo, tá certo? Para o ambiente externo. Eles podem ser do tipo aqui Penrose, que é tipo um dedozinho de luva, né? E isso vai ser colocado na cavidade operatória, não junto com a incisão, observe que aqui tá bem separado, tá certo? Para drenar o excesso de secreção ali ao redor, tá certo? Eu posso ter um dreno de Portovac, um dreno de sucção, onde a gente vai comprimir aqui antes de fechar esse dreno, né, depois que a gente esvaziou, para manter uma sucção contínua e dessa forma drenar o excesso de sangue que está ali naquela cavidade, tá? A drenagem, gente, operatória, no início da cirurgia, ali no pós-operatório imediato, é uma drenagem igual tá aqui no nosso Portovac, ó, uma drenagem bem sanguinolenta, tá certo? Depois ela vai ficando serossanguinolenta, depois ela vai ficando mais serosa, tá certo? E aí já tá na hora de tirar o dreno, a depender do volume e da característica dessa secreção, tá? E nós temos o dreno de tórax. O dreno de tórax, ele é instalado em cirurgias torácicas, tá certo? Esse dreno de tórax é aquele modelo mais antigo de selo d'água, sendo montado artificialmente assim pela gente, né, na verdade. E existe um dreno de Pleurovac que ele já vem com o líquidozinho ali, de acordo com o tipo de dreno, e ele é muito mais efetivo no sentido de ser mais fechado do que esse tipo onde a gente tem que trocar o selo d'água aqui a cada 24 horas, você manipula mais esse tipo de dispositivo. A gente já vai ver detalhes do dreno de tórax e os cuidados com ele, tá? Então, quanto à forma de ação, o dreno ele pode ser aqui utilizado para sair a secreção de forma aqui utilizando a sua capilaridade, que é o caso do dreno de Penrose, que é esse dedinho de luva aqui colocado entre a pele do paciente. Um dos cuidados que a gente tem que ter com ele no pós-operatório, cada curativo que eu vou fazer, eu vou tracionar esse dreno. E para evitar que esse dreno entre na cavidade abdominal, por exemplo, a gente coloca um alfinete nele aqui, estéreo, tá certo? E aí eu traciono ele para mobilizar a secreção e coloco o alfinete ali até o dia de remover ele completamente, tá? Ele é bem grande e aí a gente vai puxando cada dia 2, 3 centímetros, de acordo com o que o médico vai solicitando, né? Cirurgia de ampliação vesical lá no SARA usava bastante o dreno de Penrose aqui. Cirurgia que usa a gravidade, né, para poder drenar a secreção aqui, é a colocação do dreno de tórax, tá certo? Que vai ser utilizado tanto em cirurgia torácica como em pacientes que precisam drenar também ar da cavidade torácica por conta de pneumotórax, né, uma complicação aí de trauma, por exemplo. Então a gente usa um catéter ali de grosso calibre, também pode drenar imediato, depois conecta o dreno e monta o sistema aí com a borracha de látex para poder levar o excesso de líquido ali naquele espaço pleural ou excesso de ar também que está ali, tá? O selo d'água é para que o ar não entre pelo pertuito do dreno e aumente ali o pneumotórax naquele espaço. O dreno de sucção, como eu falei, ele vai exercer uma sucção aqui sobre o local cirurgiado, né? Para drenar o excesso de sangue que ficou ali da nossa cirurgia, tá? Então, o Portovac aqui é um exemplo. Aqui está o Pleurovac, que é o dreno de tórax, né? O dispositivo para coleta de dreno de tórax, tá certo? Onde a gente vai monitorar aqui o volume drenado nas 12 horas, 6 horas, a depender da rotina aí e de cada cirurgia, né? Cirurgias de grande porte a gente monitora a cada 6 horas o balanço hídrico ou menos, depender do caso do paciente, tá certo? E aqui tá o selo d'água relacionado ao nosso dreno de tórax aqui, vendido aí de forma mais apropriada, né, do que aquele dreno que a gente utilizava anteriormente, tá? Esse tipo de dreno eu só vi na minha faculdade, lá no Hospital das Clínicas em Salvador, lá em 2007, 2008, e
desde que eu entrei no SARA, né, a gente só usava o dreno de tórax pelo Pleurovac, tá certo? Então, o dreno de tórax, ele é instituído aqui na cavidade torácica, com a pressão diferente do ar atmosférico, e o que possibilita aí essa drenagem, né, de tanto ar ou de sangue, a depender do que a gente está objetivando aí com a instalação do dreno, tá? Então, a gente vai monitorar esse dreno. A gente pode aumentar a drenagem quando a gente liga a aspiração, tá certo? Tem a válvulazinha de aspiração que pode ser conectada aqui com um aspirador para poder a gente aumentar a capacidade também de drenar aqui e de remover esse líquido da cavidade pleural, tá? Alguns cuidados aqui em relação com a drenagem torácica. No caso de usar o frasco, né, com selo d'água, a gente vai trocar a cada 24 horas, tá? Pinça o dreno acima da inserção do frasco. O frasco a ser colocado deve ser estéril, graduado. Coloca ali o selo d'água, tá certo? Para que não entre ar no nosso pertuito ali do dreno, certo? Identificado com data e horário para a gente monitorar aqui a próxima troca. Conectar a extensão do látex ao vidro, despinçar o dreno. Deve-se instruir o paciente para deambular com o sistema, né, para evitar aí, não saber manusear, né, deve ter uma assistência da enfermagem para deambular com o dreno. Ao desprezar o conteúdo, a gente precisa medir, né, no nosso cálice graduado, faltou o nome cálice aqui, cálice graduado para ver qual foi o volume respectivo e também a característica do líquido drenado para poder ver aí se está tudo de acordo com o esperado para aquela cirurgia, tá? Examinar diariamente o local de inserção do dreno, tanto o dreno torácico como qualquer outro dreno, Penrose, dreno Portovac também, a observação da inserção é muito importante, tá? Por meio das trocas de curativo. E procurar se tem edema subcutâneo, se tem obstrução do dreno, tudo isso demanda a necessidade de intervenção, tá? Verificar se o selo d'água apresenta movimento de acordo com a respiração, né? Porque isso também vai mostrar uma efetividade do nosso sistema. E jamais clampear o dreno torácico durante um longo período, porque pode gerar ali um aumento da pressão no sistema pleural e isso gerar também aqui uma complicação grave, que é a presença de compressão desse pulmão e dos grandes vasos aqui do sistema ali, da veia cava, né, e do coração, enfim, gerando instabilidade hemodinâmica, tá certo? Manter o curativo do local do dreno sempre seco e intacto. Manter a permeabilidade desse dreno, então evitar aí clampear. Cuidado na hora de mudar o decúbito, né? Clampeia só enquanto muda o lado do dreno, para evitar o retorno da secreção para o tórax do paciente. Realizar o adequado posicionamento do dreno, né? Na gravidade que favoreça aí a drenagem, evitando levantar esse coletor. Realizar o curativo conforme a necessidade. Se drenar uma secreção, a gente vai sempre trocar, não mantém sujo. Controla a drenagem em relação tanto à quantidade quanto à secreção coletada. Clampear o dreno antes de esvaziar e ordenhar na direção do frasco coletor, tá? Checar e registrar localização, tipo, fixação, permeabilidade e o volume do dreno. Faz o curativo e, assim que possível, o mais rápido possível, porque quanto mais dias de dreno o paciente fica, maior a chance de infecção. Então, retirar o dreno assim que possível e assim que o médico recomendar. A conduta de tirar o dreno é uma conduta médica, tá? Em termos de ordem para tirar. Quem tira o dreno é o enfermeiro, ok? Tem instituição que o dreno de tórax quem tira é o médico, tá certo? E isso vai atender a cada protocolo individualizado. Lá no SARA, o dreno torácico quem tirava era o médico e o dreno Portovac e Penrose era a enfermagem. Então, cada instituição vai ter aí o seu protocolo e isso deve ser treinado antes da pessoa começar a trabalhar, né? Normalmente a gente recebe aqui os manuais e as orientações individualizadas para cada tipo de instituição, ok? Impedir a entrada de ar, gente, no sistema, que é muito importante para evitar o pneumotórax, né? Do nosso paciente e certificar-se que as tampas e os intermediários do dreno estejam corretamente ajustados e sem escape de ar para não prejudicar a nossa
drenagem, tá? Então, observe que listamos aqui uma série de orientações em relação ao dreno de tórax, muito cuidado em relação ao transporte desse paciente, para evitar aí a desconexão desse tubo de látex com o nosso sistema de drenagem. Então, muito importante cuidar desse transporte. Não fecha dreno em transporte, tá certo, gente? Isso precisa estar registrado no seu resumo, isso cai em prova, tá? Caso o dreno desconecte do seu látex, a gente vai clampear com a pinça de curativo ali e até instituir um novo sistema de drenagem, tá certo? É muito comum, inclusive, acontecer a desconexão, né? Tanto na mudança de decúbito, na hora do banho, no transporte, são situações de risco para a desconexão do dreno e a gente precisa estar apto e preparado para intervir rapidamente, evitando aí tanto o aumento de infecção, porque quando esse dreno desconecta a gente abre o sistema, aumenta a chance de infecção, quanto também, no caso de dreno de tórax especificamente, a formação de um pneumotórax pela entrada de ar por esse sistema, né? Então a gente tem que agir de forma rápida ali e imediata em relação à desconexão do látex aqui com o frasco coletor, tanto do Pleurovac quanto aqui do nosso dreno Pleurovac, ok? Vamos lá então agora para o próximo dispositivo, que é a sonda vesical de demora, né? A sonda vesical de demora, ela não vai ser uma rotina em todas as cirurgias de grande porte que precisa monitorar o débito urinário e cirurgias específicas da região genital, onde a gente precisa que esse débito urinário aqui não atrapalhe a cicatrização da ferida, como por exemplo a ninfoplastia. O que é a ninfoplastia? É a diminuição dos grandes lábios ali, dos pequenos lábios, uma cirurgia plástica. No SAR era muito feita essa cirurgia para melhorar a abertura, né, ali dos pequenos lábios, na verdade, para que o paciente conseguisse visualizar o meato uretral para fazer o autocateterismo. Então, o paciente tinha ali os pequenos lábios muito grandes e aí a gente precisaria diminuir para que o paciente conseguisse abrir, né, os pequenos lábios e visualizar o meato uretral para passar o autocateterismo, tá certo? Então, é uma cirurgia que faz parte do quê? Da independência do paciente e pode ser feita de forma estética, a mulher que se incomode aí em ter uns pequenos lábios mais protusos, tá certo? Ok, então a sonda vesical de demora nesse caso, gente, é uma indicação para evitar ali a urina no contato com a ferida operatória. Cirurgia de lesão sacral, né, um debridamento aqui de uma ferida sacral, num paciente com mielomeningocele, por exemplo, onde usa fralda, né, e aí aquela urina sobre a ferida operatória de uma rotação de retalho ou de um enxerto de pele pode prejudicar, molhando a ferida operatória com urina. Então, nesse caso, o paciente vai usar uma sonda vesical por mais tempo. Então, cada cirurgia, gente, demanda tanto a indicação ou não, quanto a permanência em quantidade de dias dessa sonda, tá certo? Então, reavaliar diariamente em termos de cirurgia, aqui necessário só para perfusão, avaliar a perfusão renal em termos de produção de urina, débito urinário, balanço hídrico, né? A gente precisa monitorar os dados do paciente assim que ele estiver estável e não demandar mais o uso da sonda, isso deve ser reavaliado diariamente para remoção, tá? Porque isso diminui a infecção. Quanto menor o número de dias, menor a infecção. Cuidado com a sonda, tanto na hora de passar, onde é que passa essa sonda vesical de demora, gente? No ato operatório, tá? O mais próximo da cirurgia possível é o momento ali de passar a sondagem. Nós sabemos pela resolução 450 que é um ato privativo do enfermeiro a passagem da sonda, tá certo? E aí depois que passou, a gente precisa monitorar o cuidado com a manutenção da sonda, né? E com a retirada dessa sonda para evitar aqui a infecção do trato urinário, tá? A fixação da sonda é um dos cuidados, a gente já falou, né? Na mulher vai ser na coxa e no homem no abdômen, para evitar tração e o melhor posicionamento. A bolsa coletora, gente, sempre abaixo do nível da bexiga, isso é questão de prova certa. Evitar clampear a sonda, tá certo? A gente fecha de forma temporária na mudança de decúbito para passar para o outro lado a sonda, né? Mas ele evitar usar o clamp, melhor pinçar com a mão para a gente não esquecer de soltar. Higiene íntima adequada nos intervalos regulares, tá? Aqui a resolução do COFEN 450 de 2013 traz para a gente as recomendações para evitar, né, a infecção do trato urinário, tá certo? Então a gente vai ver porque isso aqui é o material usado nas provas de concurso em relação a esse conteúdo. Então, escolher o catéter de menor calibre possível, de acordo com a cirurgia. Então, por exemplo, se eu tenho uma cirurgia de prostatectomia,
que é uma cirurgia que drena coágulos de sangue na urina, eu não posso botar uma sonda fina, porque vai obstruir com o coágulo. Além disso, eu preciso, nessa cirurgia especificamente, não só usar uma sonda vesical de demora simples, eu preciso usar uma sonda de 3 vias, que é a sonda de Owen, tá? Que aí a gente vai colocar uma viazinha, é o balão, a outra via drena a urina e a outra via coloca aqui a irrigação, tá? Com soro fisiológico. Lembrando, gente, que quando eu uso essa sonda de 3 vias e eu vou fazer o balanço hídrico, eu tenho que diminuir o débito urinário todo esvaziado pela quantidade de soro fisiológico que eu infundi nesse paciente. Eu recebi várias vezes no Instagram, né, dúvida de uma questão que caiu numa prova recente, que perguntava o débito urinário, o paciente tinha dado 5.000 e tanto de débito urinário, mas o paciente tinha feito uma prostatectomia por hiperplasia prostática benigna, e esse paciente tinha um débito urinário de 5.000 e pouco e irrigou 3.000 e pouco e dizia que ele estava com poliúria, né? E o pessoal marcou tudo isso e não tinha nada a ver, porque o paciente tinha colocado 3.000 e tanto de diurese, de irrigação. Então aquele volume urinário tinha que diminuir da irrigação, né? Então muita gente esqueceu desse detalhe ali na hora da prova, só foi no valor ali específico. Então às vezes é falta de atenção na hora da prova, mas pode ser falta de conhecimento também em relação aí à prática, né, pós-operatória no cuidado com o paciente, tá certo? Então, falar em balanço hídrico com irrigação vesical, lembra de diminuir, tá? Outra cirurgia que demanda isso é a cirurgia de mielomeningocele, paciente com mielomeningocele que faz ampliação vesical. Ampliação vesical, eu peço um pedaço do intestino, coloco na bexiga para ampliar a bexiga e diminuir a incontinência desse paciente, né, favorecendo a qualidade de vida dele, dando aí um maior volume urinário para dar tempo de fazer o cateterismo, né, e não ter perdas no intervalo. Então esse paciente, ao fazer a cirurgia, como a parte do tecido que ampliou a bexiga é um tecido intestinal, vai produzir o quê? Muco, né, principalmente nos primeiros dias pós-operatórios, nos primeiros meses. E esse muco, gente, vai obstruir a sonda se eu não colocar uma sonda mais grossa. Então, tirando essas necessidades de obstrução por coágulo, por muco, aí a gente vai passar uma sonda num calibre menor possível para poder atender ali, né, a nossa diurese. Se eu passar uma sonda muito fina, eu posso ter uma drenagem de urina ao redor da sonda, tá? Então, muito cuidado, tem que ser um calibre suficiente ali para a idade, para as características do meato do paciente, tá? Para garantir tanto a drenagem adequada, como também minimizar o trauma. Usar técnicas assépticas, né, para poder passar a sonda com a antisepsia feita com o produto tópico, tá certo? Por exemplo, aqui o PVPI, tá? Tópico. Encher o balão de retenção com água destilada, não usa soro fisiológico para não cristalizar o sódio ali quando a sonda dura muitos dias, isso pode dificultar o esvaziamento do balão, então usa água destilada, isso aqui é uma pegadinha de prova certa, com cuidados com a sonda, gente. Pois as soluções salinas ou que contenham outros eletrólitos trazem risco de cristalizar após longo período, que dificulta esvaziar aqui, né, a deflação do balão. Higienizar as mãos antes, durante e após a inserção e na manipulação também do catéter. Sistema de drenagem, mantendo aí a esterilidade, não pode desconectar, né? Se desconectar eu tenho que trocar todo o sistema, tá certo? De preferência usar um produto, né, um equipamento que tenha válvula antirrefluxo, câmara de gotejamento, tá certo? Porque isso dificulta a infecção, tá certo? Eu tenho um látex no meu sistema, né, aqui está a sonda, né, e aqui conectada à segunda via da sonda o látex e aqui o meu coletor, né. Aqui no látex a gente tem que ter um sistema para permitir, né, o uso de agulha para coletar exame de urina sem precisar abrir o sistema. Eu não posso coletar a urina do coletor, que a urina ali já está contaminada, tá? O sistema catéter tubo coletor não deve ser aberto e, se necessário, manusear com técnica séptica, né? Hoje, na prática, a gente tem visto que isso não é recomendado, tá certo? Se desconectar por algum motivo, a gente deve, então, trocar todo o sistema. Manter a bolsa coletora abaixo do nível de inserção do catéter, claro, para evitar o retorno da urina para a bexiga. Obedecer a critérios determinados aqui no protocolo para a troca. A Anvisa diz para não instituir prazo específico de rotina
para troca do catéter vesical, quem for usar mais tempo. Tem instituição que bota 7 dias, né? Mas isso aí a Anvisa, no manual de 2017, colocou que não precisa trocar de forma rotineira, tá? Desde que o catéter esteja funcionando adequadamente e a característica dele ali não esteja encrostado, né? Ali todo, né, com características ruins de manutenção, tá? A sonda mais recomendada, se for precisar ficar mais dias, é a sonda de silicone, tá? A de látex, ela tem mais encrostamento em relação aqui à maior infecção, tá certo? A sonda com material antisséptico, antibacteriano ali, não deve ser usada de rotina, tá? Isso promove aí também a resistência bacteriana. Casos específicos aí demandam avaliação individualizada, mas não é utilizada de rotina, segundo o manual da Anvisa de infecção relacionada à assistência à saúde, ok? Manter o fluxo de urina sempre descendente, desobstruído, exceto para os casos pontuais de coleta de urina, que a gente vai fechar a sonda por um tempo ali para a urina permanecer na bexiga por uma quantidade de horas para a gente tirar essa urina aí que já ficou um pouquinho na bexiga para não dar um exame falso negativo, né? Um negativo, mas não é negativo. Realizar coleta de amostra de urina para análise com técnica aséptica, caso seja necessário. Fazer o registro do procedimento no prontuário, e isso constando pelo menos aqui data e hora da inserção, identificação do profissional, né, data e horário também que foi removido o catéter. Quando houver quebra da técnica séptica, trocar todo o sistema, caso esteja acontecendo desconexão ou vazamento ou obstrução, tá? Revisar regularmente a necessidade de manter, ou seja, avaliar a necessidade de a sonda realmente permanecer, porque quanto maior o número de dias, maior a infecção, e identificar e monitorar os grupos de pacientes susceptíveis aqui à infecção do trato urinário, principalmente aqui, né, relacionada com características individuais de imunossupressão, idade, né, idosos, então pessoas aí que precisam de um cuidado ainda mais intenso em relação a evitar essa infecção do trato urinário, ok? Outro dispositivo do pós-operatório que demanda um cuidado especial é o gesso, né? Ao longo da nossa aula a gente até conversou um pouquinho sobre os cuidados com o gesso. Então eu vou, no paciente que tem um gesso, olhar muito a extremidade, tá certo? Ali faz parte da nossa assistência de enfermagem, monitorar a extremidade dele. Observe que todo paciente com gesso, gente, não cobre tudo, né? A gente deixa os dedinhos de fora, o dedinho da mão, o dedinho do pé, né? Por quê? Porque isso mostra uma forma de avaliar a perfusão desse paciente, né? Então, o gesso, como eu falei para vocês, pode gerar síndrome de compartimento, que é um edema intenso ali na parte interna daquela estrutura, tá certo? Então, esse gesso eu preciso olhar a necessidade de fender, quando eu abro ele em um lugar só e tiro aqui, né, a pressão que está sendo exercida ali por conta do edema operatório. E fender é só um lugar. Bivalvar eu abro aqui, e farmacalho anterior e posterior, dou uma folgadinha, depois passo aqui a atadura, né, para fechar de uma forma mais livre ali aquele local, tá certo? A confecção do gesso, gente, envolve aqui não só a aplicação direta do gelo na pele, né, do gesso. A gente primeiro coloca, né, o curativo da ferida operatória, depois a gente passa o algodão ortopédico para proteger a pele do paciente e depois que vem aplicando o gesso, tá certo? Esse gesso, ele pode ser sintético, que é aquele gesso mais rígido, de plástico mesmo, né? Ele vai ali, fica quentinho na hora que a gente vai dissolver ele com água quente, e aí botou, ele vem no rolinho, como se fosse uma atadura, né? E aí é uma cola que vem nele. A gente bota um pouquinho na água quente e vai fazendo o gesso sob ali o algodão ortopédico, tá? Antes do algodão ortopédico, a gente bota uma malha tubular, enrola o algodão ortopédico, depois vira a malhinha para ficar bonitinho o acabamento e faz o gesso ali de acordo com a recomendação da articulação que vai ser imobilizada, tá certo? O gesso normal, gesso mesmo, a gente vai fazer também da mesma forma, malha tubular, algodão ortopédico e vem com o gesso fazendo ali em relação a esse paciente. Para abrir o gesso, tanto fender, quanto bivalvar, quanto tirar o gesso mesmo, né? Quando ali já cumpriu o objetivo, é com a serra de gesso, né? Aquele barulhinho chatinho da serra. A gente também pode fazer no gesso, gente, uma janela agessada para poder fazer o curativo. O médico passa no pós-operatório imediato, risca aonde ele fez a incisão para a gente abrir a janela
e aí naquela janela a gente vai fazer o curativo, depois fecha a janela, passa a atadura para monitorar esse curativo aí em relação aos cuidados com o gesso, tá certo? Então, em relação à gravidade do uso do gesso, gente, é a síndrome de compartimento, onde altera a perfusão e inervação. Então, eu vou avaliar isso por meio da cor, pulso, edema e temperatura da minha extremidade, tá? Eu fendo o gesso ou bivalvo, de acordo com a liberação médica, né, para melhorar essa perfusão que está prejudicada ali, tá certo? A janela do gesso para curativo, como eu falei, o gesso suropodálico aqui, né? Então, pé torto, a cirurgia póstero-medial, eu faço uma janela aqui na região posterior e na parte medial do pé, para poder achar a incisão aqui e dessa forma fazer o curativo, tá certo? E o membro com gesso, ele deve estar elevado para melhorar o retorno venoso ali. Vamos lá na questão de número 12, Rede Sara 2012. A complicação pós-operatória mais frequente em indivíduos submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte é pneumonia, constipação intestinal, hipertermia maligna ou tromboembolismo venoso. Gente, todas essas são possíveis complicações pós-operatórias, tá certo? Mas quando ele traz para mim que é ortopédica, eu trago aqui uma especificidade de um tipo de cirurgia que apresenta um alto risco de tromboembolismo venoso, tá certo? Então é isso que ele estava querendo da gente aqui, porque ele quer, não é qualquer complicação, né? Ele quer a mais frequente, a que se preocupa maior aqui em relação a cirurgias ortopédicas, tá certo? Letra D, portanto, o nosso gabarito. A hipertermia maligna é um problema genético, né, de pessoas mais sensíveis aí ao aumento dessa temperatura, secundário aos gases anestésicos ou o relaxante muscular succinilcolina, tá? A constipação intestinal, gente, é uma complicação comum da cirurgia ortopédica de longo prazo por conta dos medicamentos que são usados para dor, os opioides aqui, imobilização, tudo isso favorece, mas não é o foco da nossa questão aqui, né, que tem a ver com a parte da cirurgia ortopédica de forma aí a ter uma repercussão maior num tromboembolismo venoso. E a pneumonia também, assim como outras cirurgias grandes, né, com imobilidade, tudo isso, vai também ser uma das complicações possíveis, tá certo? Mas a da maior preocupação da ortopédica, que usa o Clexane, que faz o uso da meia compressiva, tudo isso é para evitar esse tromboembolismo que poderia ser maior se não tivesse tomado essas condutas de cuidado, ok? Vamos para o próximo e último bloco do nosso conteúdo de centro cirúrgico. Nós vamos fazer aqui muitas questões e trabalhar também com tipos de gesso, a tração cutânea, tração transesquelética, fixador externo, toda essa parte de cuidado aí também no pós-operatório. Segue comigo daquele jeitinho, gente, turbo ativado.